Na minha família, eu sempre fui tratada como a que não se encaixava, como se estivesse deslocada em todos os momentos. A lembrança mais forte que carrego é de uma noite ao redor da fogueira, quando algo aconteceu que marcou minha vida para sempre. Ali eu percebi que nunca teria o mesmo lugar que os outros, e que a rejeição seria a marca constante da minha história. Mas o destino tinha outros planos. Após a morte dos meus avós, descobri que havia muito mais do que lembranças em sua herança. Segredos escondidos vieram à tona, capazes de mudar completamente o rumo da minha vida. Quando meus pais e minha irmã tentaram me obrigar a abrir mão do que era meu por direito, pensei que estava sozinha e sem saída. O que veio depois, porém, foi tão inesperado que até hoje me surpreendo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sempre fui vista como a peça deslocada da minha família. Cresci ouvindo que eu não me encaixava, que era diferente demais, sensível demais, responsável demais para alguém da minha idade. Enquanto minha irmã recebia abraços, presentes e palavras de incentivo, para mim sobravam apenas cobranças e silêncios pesados. Meus pais se orgulhavam dela por qualquer mínimo gesto, enquanto eu era lembrada do quanto precisava melhorar ou dar mais de mim. Eu me sentia como uma estranha dentro da própria casa. Se não fosse pelos meus avós, talvez eu tivesse acreditado que não valia nada. Eles foram meu refúgio em meio ao frio constante que dominava o ambiente familiar. Com eles, conheci o carinho verdadeiro, o amor sem condições, a paciência em ouvir meus medos e sonhos. Enquanto meus pais me faziam sentir um fardo, meus avós me faziam sentir alguém que importava. Eles me ensinaram a valorizar a honestidade, a dignidade e a nunca deixar que a crueldade dos outros me transformasse em algo menor. O destino, no entanto, não é piedoso. Perder meus avós foi como perder o chão. A casa deles, que sempre foi meu porto seguro, ficou silenciosa demais. Mas no meio da dor, veio uma revelação inesperada: o testamento. Descobri que eles haviam decidido deixar a maior parte da herança para mim, cerca de R$500 mil, enquanto meus pais e minha irmã receberiam R$100 mil cada um. Um total de R$300 mil dividido igualmente entre eles. No início, fiquei em choque. Nunca desejei o dinheiro deles, e se pudesse escolher, teria preferido tê-los comigo pelo resto da vida. Mas a verdadeira surpresa veio em um vídeo gravado pelos dois. Nele, meus avós explicaram a razão da escolha. Disseram que confiavam em mim, que sabiam da minha integridade e que eu faria uso digno do que eles deixaram. Disseram ainda que conheciam a forma como meus pais e minha irmã me tratavam, e por isso tinham tomado a decisão de proteger meu futuro. Ouvir aquelas palavras foi como um abraço além da vida. Pela primeira vez, senti que alguém havia enxergado toda a verdade. A notícia caiu como uma bomba dentro da casa dos meus pais. Os olhares que já eram frios se tornaram ainda mais duros. Passei a ser tratada não só como a estranha, mas como a usurpadora. Eles não aceitavam que eu tivesse ficado com mais, mesmo sabendo que aquela era a vontade expressa dos meus avós. O dinheiro se transformou em mais uma arma para me atingir. Foi numa noite de inverno que tudo atingiu o limite. Havíamos acendido uma fogueira no quintal para assar marshmallows, tentando, ao menos na aparência, parecer uma família unida. Mas a atmosfera estava pesada. Entre risos falsos e provocações veladas, meus pais decidiram deixar claro o que realmente queriam. Exigiram que eu entregasse R$200 mil para eles e mais R$200 mil para minha irmã. Assim, eu ficaria apenas com R$100 mil. A justificativa deles era simples e cruel: eu deveria dividir, porque família é isso. Respirei fundo, tentei argumentar. Disse que aquela era a vontade dos meus avós, que não seria justo trair a memória deles. Mas a reação foi imediata e brutal. Meu pai, tomado por uma fúria descontrolada, avançou contra mim e, em um ato que jamais esquecerei, tentou me empurrar dentro da fogueira. Meu reflexo me salvou, e só parte da minha perna foi atingida, sem queimaduras graves. Ainda assim, o susto, o cheiro de fumaça e o calor do fogo me marcaram para sempre. Isso é só uma amostra do que vai acontecer se não transferir o dinheiro, ele gritou, com os olhos em chamas de ódio.
Minha irmã riu, e completou, como se fosse natural me humilhar: você ainda ficará com 100 mil, isso já é mais do que merece. Naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Não havia mais volta. Peguei minhas coisas em silêncio, com o coração acelerado, e fui embora daquela casa. Pela primeira vez, não chorei. Eu só sentia um misto de medo e uma estranha força nascendo dentro de mim. No dia seguinte, ao lado do advogado dos meus avós, descobri algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Uma cláusula escondida no testamento previa que, se algum membro da família tentasse se apropriar da parte de outro de forma ilícita ou por pressão, toda a herança seria automaticamente transferida para o herdeiro perseguido. Ou seja, se eles insistissem em me ameaçar, tudo ficaria comigo. O que meus pais e minha irmã não sabiam era que, naquela noite em volta da fogueira, eles haviam assinado, com suas próprias ações, a sentença de um futuro de arrependimentos. E eu estava prestes a descobrir até onde eles seriam capazes de ir. Naquela manhã, após a noite da fogueira, acordei em um quarto diferente. O advogado dos meus avós, o mesmo que havia me recebido no escritório para a leitura do testamento, tinha me oferecido abrigo temporário. Ele sabia que a situação seria tensa, mas jamais imaginou que poderia chegar ao ponto da violência física. Eu mesma ainda tentava digerir o que tinha acontecido. O cheiro de fumaça parecia impregnado em mim, como uma lembrança impossível de apagar. Passei horas em silêncio, apenas ouvindo o som distante do movimento da rua, tentando organizar minha mente. A cena se repetia sem parar: o olhar furioso do meu pai, o riso cruel da minha irmã, e a ameaça ecoando como uma sentença: isso é só uma amostra do que vai acontecer. Era como se eu tivesse perdido, de uma só vez, qualquer vestígio de família. O advogado, ao ver meu estado, não demorou para revelar a cláusula especial do testamento. Se eles insistirem em pressionar ou tentar tomar sua parte, tudo se volta a você, disse com calma, mas com firmeza. Suas palavras foram um alívio e, ao mesmo tempo, um peso. Eu jamais havia pensado na herança como uma disputa, mas agora ela se tornava não apenas uma lembrança dos meus avós, e sim um campo de batalha. No fundo, eu sabia que meus pais e minha irmã não desistiriam tão fácil. Eles sempre quiseram controle, e agora que viam a chance de perderem tudo, fariam qualquer coisa para reverter a situação. Essa percepção me dava medo, mas também despertava algo novo, uma determinação silenciosa de não ceder. No início da tarde, enquanto ainda discutia com o advogado as providências legais, meu celular vibrou repetidas vezes. Chamadas perdidas de minha mãe. Mensagens cheias de exigências e chantagens emocionais. Volte para casa agora. Você está destruindo a família. Seus avós jamais iriam querer ver a gente separado por dinheiro. E a pior delas, você vai se arrepender de colocar o advogado contra nós. Eu li cada palavra com as mãos tremendo. Mas desta vez não chorei. Pela primeira vez, percebi que tinha uma proteção que eles desconheciam. E talvez, só talvez, fosse a hora de deixá-los provar do próprio veneno. Naquela noite, voltei para a casa dos meus pais, não para ficar, mas para recolher de vez as minhas coisas. Quando entrei, o ambiente estava carregado. Minha irmã me olhou de cima a baixo com desprezo, como se eu fosse uma intrusa. Meu pai nem tentou esconder a raiva. Veio trazer os documentos da transferência? Perguntou com ironia. Respondi com calma, embora por dentro estivesse em pedaços: não. Vim pegar minhas coisas. Não vou mais viver aqui. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Minha mãe foi a primeira a reagir, gritando que eu era ingrata, que estava cuspindo no prato em que comi. Meu pai levantou a mão, mas desta vez hesitou. Talvez por saber que eu não estava mais só, talvez por perceber que seu último ato tinha passado de todos os limites. Minha irmã, como sempre, não perdeu a chance de provocar: pode levar tudo. Mas saiba que essa herança não vai durar muito. Você vai gastar, vai se afundar, e então vai rastejar de volta. Aí sim veremos quem você realmente é. Não respondi. Apenas finalizei o que precisava e saí. Naquele instante, compreendi que não se tratava apenas de dinheiro. Era uma guerra silenciosa de orgulho, de rancores acumulados e de poder. Os dias seguintes foram intensos.
O advogado entrou com medidas para registrar formalmente a tentativa de apropriação indevida, anexando mensagens que eu havia recebido. Era o primeiro passo para proteger legalmente o que meus avós tinham deixado para mim. Mas, para minha surpresa, a reação da minha família foi ainda mais agressiva do que eu poderia imaginar. Meu pai começou a aparecer no trabalho do advogado, fazendo ameaças veladas. Minha mãe espalhou entre conhecidos que eu havia manipulado os avós, dizendo que eu sempre fui interesseira. E minha irmã, como se não fosse suficiente, passou a postar nas redes sociais indiretas sobre filhas que roubam os próprios pais. As fofocas começaram a circular. Amigos de infância me ligaram, alguns acreditando em mim, outros questionando. Eu me vi no meio de um turbilhão de acusações, desacompanhada contra todos. Mas a cada ataque, lembrava-me das palavras gravadas pelos meus avós: confiamos na sua integridade. Era como se aquela frase me blindasse. Certa noite, quando já estava só no apartamento pequeno que havia alugado com a ajuda inicial do advogado, ouvi gritos vindo da portaria. O coração disparou. Pela janela, vi meu pai. Ele gritava, exigindo que eu deixasse ele entrar. Dizia que queria conversar, mas sua voz carregava mais ameaça do que diálogo. Não liberei a entrada. Liguei imediatamente para o advogado, que me orientou a registrar boletim de ocorrência. Fiz isso na manhã seguinte. Era estranho, pela primeira vez, estava enfrentando de frente as pessoas que deveriam me proteger. O que eu ainda não sabia era que aquele episódio na portaria seria apenas o primeiro de uma série de tentativas desesperadas deles para me intimidar. E, quanto mais eles tentavam me esmagar, mais perto eu ficava de descobrir até onde a cláusula do testamento poderia mudar não apenas meu futuro, mas também o deles. Os dias que se seguiram ao episódio na portaria do meu apartamento foram de inquietação. Eu sabia que não poderia viver em constante estado de medo, esperando a próxima investida dos meus pais ou da minha irmã. O advogado, atento a cada detalhe, marcou uma reunião comigo para traçarmos uma estratégia. A herança ainda não havia sido oficialmente liberada para nenhum de nós, estava em processo judicial de liberação. Isso significava que havia tempo e espaço para agir. Se conseguirmos provas concretas de que eles estão tentando se apropriar de sua parte através de ameaças e coerção, toda a herança será automaticamente transferida para você, disse o advogado, lembrando da cláusula especial inserida pelos meus avós. Eles mesmos estão cavando a própria ruína, só precisamos registrar isso de maneira incontestável. A ideia parecia arriscada, mas fazia sentido. Não bastava apenas ter as mensagens de texto ou as fofocas espalhadas. Precisávamos de algo claro, direto, irrefutável. Então surgiu o plano. Eu marcaria um encontro com meus pais e minha irmã em local público, onde eles se sentissem seguros para falar sem perceber que estavam sendo gravados. Meu celular, discretamente colocado no bolso do casaco, registraria cada palavra. O simples pensamento de estar frente a frente com eles novamente me causava calafrios. O episódio da fogueira ainda era uma ferida aberta na minha mente, e ouvir meu pai gritar que aquilo era apenas uma amostra ecoava todas as noites. Mas agora havia uma diferença, eu não estava mais desprotegida. Eu tinha um plano. No final daquela semana, mandei uma mensagem breve ao grupo da família, que até então só servia como palco de cobranças e acusações. Escrevi: precisamos conversar. Quero resolver isso de forma civilizada. Podemos nos encontrar na Praça Central, amanhã à tarde? A resposta veio em minutos. Minha mãe digitou: finalmente está começando a entender. Estaremos lá. Na manhã do encontro, mal consegui tomar café. O estômago estava embrulhado. O advogado me tranquilizou: confie. Não confronte. Apenas ouça. Deixe que eles falem. Repeti aquelas palavras como um mantra enquanto caminhava até a praça, com o celular já programado para gravar. O vento frio de inverno soprava entre as árvores, e eu ajustei o cachecol no pescoço, tentando disfarçar o nervosismo. Quando os vi chegando, senti a mesma mistura de raiva e tristeza que sempre me acompanhava ao olhar para eles. Não havia acolhimento nos rostos da minha família, apenas impaciência e dureza. Então resolveu se render, foi a primeira coisa que meu pai disse, sem sequer um cumprimento.
Minha mãe cruzou os braços, encarando-me como se fosse uma inimiga. Você sabe que não tem escolha. Aquele dinheiro precisa ser dividido, ou coisas muito piores do que a fogueira vão acontecer. Não faça a gente perder a paciência. Minha irmã deu um passo à frente, sorrindo com ironia. E não adianta correr. Você sabe que a gente sempre vai te encontrar. Melhor aceitar logo. Dá 200 mil pra eles e 200 mil pra mim, e acaba com essa encenação de mocinha boazinha. Cada palavra caía como uma faca, mas eu mantinha o rosto impassível. Por dentro, minhas mãos tremiam, mas o bolso do casaco escondia o celular que captava cada ameaça. Eles falavam sem pudor, como se estivessem totalmente seguros de que eu cederia. Meu pai, em um tom ainda mais sombrio, fez questão de reforçar: você teve sorte de escapar da fogueira. Mas da próxima vez não vai ser só um susto. Não teste a nossa paciência, menina. Não é apenas dinheiro em jogo, é respeito. E você precisa aprender a obedecer. Minha irmã riu alto, como se fosse engraçado ver a tensão no ar. Ela ainda vai agradecer quando perceber que a gente está deixando ela ficar com 100 mil. Isso é esmola perto do que merecia, mas estamos sendo generosos. Engoli em seco. A vontade de gritar era enorme, mas lembrei-me do plano. Não era hora de reagir, era hora de ouvir. Então, com a voz mais calma que consegui reunir, respondi: eu vou pensar. Talvez vocês tenham razão. Eles se entreolharam, convencidos de que tinham vencido. Minha mãe até esboçou um sorriso de satisfação, como se tivesse finalmente me colocado no meu devido lugar. Meu pai concordou com a cabeça, confiante, e disse: é melhor mesmo. Você não vai querer as consequências de uma decisão errada. Quando se levantaram e foram embora, caminharam com um ar de vitória estampado em cada gesto. Eles acreditavam de verdade que eu tinha cedido, que estava pronta para abrir mão de tudo. Mas o que eles não sabiam era que, dentro do meu casaco, o celular guardava cada palavra, cada ameaça, cada lembrança cruel que eles tinham me jogado no rosto. E naquele instante, enquanto os via se afastando pela praça, percebi que meus avós tinham me dado mais do que uma herança. Tinham me dado uma chance de justiça. A partir daquele momento, o jogo começava a virar. No dia seguinte ao encontro na praça, entreguei o celular ao advogado com a gravação intacta. Enquanto o arquivo rodava em seu computador, pude ver no rosto dele a confirmação de que tínhamos conseguido exatamente o que precisávamos. As vozes dos meus pais e da minha irmã estavam nítidas, ameaçadoras, irrefutáveis. Não havia como eles negarem. Isso é mais do que suficiente, ele afirmou, com uma firmeza que me trouxe alívio. O testamento dos seus avós foi claro: se algum herdeiro tentar coagir ou se apropriar da parte de outro, toda a herança será transferida para a vítima. Esse áudio será a peça-chave. No mesmo dia, o advogado protocolou oficialmente o pedido para que a herança fosse destinada integralmente a mim. No documento anexou a gravação e as mensagens de texto que eu já havia recebido anteriormente. O caso tomou outra proporção, agora com provas concretas e incontestáveis. Foram 2 dias de espera intensa. Eu mal conseguia dormir, sentia um peso no peito entre a ansiedade e o medo de que algo desse errado. Mas naquela manhã, quando o telefone tocou e ouvi a voz serena do advogado, compreendi que minha vida estava prestes a mudar. Foi decidido. O juiz analisou as provas e deferiu o pedido. Toda a herança, no valor de 800 mil reais, será transferida para você. Por um instante, fiquei em silêncio, tentando absorver o que aquilo significava. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre a validação da confiança que meus avós depositaram em mim. Era a prova de que, finalmente, alguém acreditava na minha versão da história. Uma semana depois, chegou o dia marcado para a liberação dos valores. No escritório do advogado, todos os envolvidos foram convocados: eu, meus pais e minha irmã. O ambiente estava carregado de tensão. Eles chegaram primeiro, e eu entrei alguns minutos depois, tentando manter a calma. Meu pai parecia nervoso, andando de um lado para o outro, enquanto minha mãe sussurrava algo no ouvido da minha irmã. Assim que me viram, os 3 lançaram olhares de desprezo, como se eu fosse a culpada de todo o sofrimento deles.
O advogado iniciou a reunião com seriedade. Estamos aqui para a conclusão do processo de liberação da herança. O juiz determinou que os valores fossem transferidos hoje. Meus pais e minha irmã se entreolharam, ansiosos. Eles ainda acreditavam que receberiam seus 100 mil reais cada um. Meu pai foi o primeiro a falar, batendo a mão na mesa: queremos que seja rápido. Já esperamos demais. Então o advogado olhou para mim e depois para eles, com calma. A transferência foi realizada. Mas conforme decisão judicial e cláusula prevista no testamento, toda a herança, no valor de 800 mil reais, foi destinada exclusivamente à sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, eles pareceram não entender. Minha mãe arregalou os olhos, como se tivesse ouvido errado. Minha irmã se levantou de repente, o rosto vermelho de fúria. Como assim? Isso é um roubo. Ela nos enganou. Meu pai explodiu em gritos: vocês não podem fazer isso. Esse dinheiro também é nosso. Somos família, e agora somos tratados como lixo. O advogado manteve a postura, firme: não houve engano algum. Está tudo registrado no testamento, e agora também confirmado judicialmente. Os senhores mesmos deram causa a essa decisão ao tentar coagir sua filha a abrir mão da parte dela. Aqui estão as provas. Ele então abriu uma pasta e colocou sobre a mesa os documentos oficiais, junto com uma cópia da gravação feita na praça. Ao apertar o botão, a sala foi tomada pela voz do meu pai: você teve sorte de escapar da fogueira. Mas da próxima vez não vai ser só um susto. Logo depois, veio a risada da minha irmã, repetindo que eu deveria me contentar com 100 mil. A cada segundo do áudio, o rosto da minha família se transformava. A arrogância deu lugar ao constrangimento, depois à raiva. Minha mãe cobriu a boca com as mãos, talvez sem acreditar que suas próprias palavras agora estavam registradas como prova. Quando a gravação terminou, o advogado completou: seus pais e sua irmã não apenas perderam o direito aos 100 mil cada um, como a cláusula determinou que tudo fosse transferido integralmente para a filha rejeitada. Essa era a vontade dos avós dela, e a lei apenas cumpriu o que estava estabelecido. Meus pais se levantaram bruscamente. Minha mãe começou a me xingar, chamando-me de manipuladora, interesseira, traidora. Minha irmã me apontava o dedo, dizendo que eu era uma ladra. Meu pai, vermelho de raiva, só repetia que eu tinha destruído a família. Eu permaneci em silêncio. Não precisava dizer nada. O advogado estava ali, a cláusula estava ali, a gravação estava ali. Tudo falava por mim. Eles saíram da sala irados, batendo a porta com violência. E enquanto os via partir, percebi que aquele havia sido o ponto sem retorno. Eles jamais aceitariam a derrota. Mas agora eu tinha mais do que apenas a herança. Eu tinha provas, justiça e, principalmente, a certeza de que nunca mais seria a peça deslocada que eles tentaram me fazer acreditar que eu era. O que eu não imaginava era que, diante da perda definitiva, meus pais e minha irmã estariam dispostos a ir ainda mais longe. E que os próximos dias revelariam até onde a ira deles poderia chegar. Os dias seguintes à decisão judicial foram como caminhar em um campo minado. Eu sabia que minha família não aceitaria a derrota em silêncio, mas não estava preparada para a intensidade da ira deles. No fundo, eu ainda tinha uma centelha de esperança de que, diante da verdade exposta, eles recuariam. Porém, subestimei o orgulho ferido e a obsessão pelo dinheiro que acreditavam merecer. No terceiro dia após a audiência, acordei com dezenas de mensagens no celular. Minha mãe havia me bombardeado com áudios, gritando que eu era uma ingrata, que havia roubado o que era deles por direito. Em seguida, vieram as mensagens da minha irmã, recheadas de palavrões e deboches, prometendo que eu não iria aproveitar um centavo daquele dinheiro em paz. Já meu pai, em poucas palavras, deixou uma ameaça clara: seus avós não estão mais aqui para te proteger. Agora você vai ver quem manda. Mostrei tudo ao advogado, que me orientou a manter a calma e registrar cada detalhe. Eles estão se destruindo sozinhos. Continue guardando todas as provas. Se passarem dos limites, poderemos agir novamente pela via legal, explicou com tranquilidade.
mas, apesar das palavras dele, eu não conseguia dormir direito. Cada sombra na rua, cada batida mais forte na porta, me fazia estremecer. Uma semana depois, enquanto voltava para casa, percebi um carro me seguindo. No início pensei ser coincidência, mas quando dobrei 3 esquinas e ele manteve a mesma rota, o coração disparou. Apertei o passo, entrei rapidamente em uma padaria e fiquei lá por alguns minutos. Quando saí, o carro já não estava mais. Aquilo bastou para confirmar, eles não estavam apenas gritando ou xingando, estavam me vigiando. No dia seguinte, o advogado sugeriu que contratássemos segurança temporária. Um ex-policial começou a me acompanhar discretamente, garantindo que eu pudesse me mover sem tanto medo. Mesmo assim, as provocações continuavam. Minha irmã passou a postar nas redes sociais insinuações de que eu havia manipulado o juiz, que tudo não passava de uma farsa. Minha mãe, em uma tentativa desesperada, procurou antigos vizinhos e começou a espalhar que eu sempre havia sido uma filha rebelde e mentirosa. O auge aconteceu quando, em uma tarde chuvosa, recebi uma ligação do número da minha irmã. Atendi, mesmo hesitando. Do outro lado, ouvi a voz do meu pai, fria e calculada: "Você acha que ganhou, mas não passa de uma criança brincando com fogo. O dinheiro vai sumir das suas mãos, e você vai implorar para nos devolver." Antes que eu respondesse, ele desligou. A raiva me consumia, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim mudava. Eu não era mais a menina assustada que aceitava tudo em silêncio. Agora eu tinha provas, tinha respaldo legal, tinha minha própria vida fora daquela casa sufocante. Se eles queriam guerra, eu estava disposta a enfrentá-los, mas do meu jeito. Foi então que o advogado me apresentou uma possibilidade ainda mais radical. Eles já perderam a herança, mas continuam a te perseguir. Você pode pedir uma medida protetiva, e, se houver reincidência, até mesmo prisão preventiva por coação e ameaça. A ideia de ver meus pais e minha irmã atrás das grades me assustava. Ainda existia em mim a lembrança da família que eu sonhava ter, mesmo sabendo que nunca existiu de verdade. Mas ao mesmo tempo, a noção de justiça e autopreservação começava a falar mais alto. Decidi não agir de imediato. Esperei. Recolhi mais mensagens, registrei mais ligações, deixei que a própria fúria deles cavasse o buraco cada vez mais fundo. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha vida com o dinheiro que havia recebido. Aluguei um apartamento maior, iniciei cursos de gestão para aprender a lidar melhor com aquele patrimônio e até comecei a planejar abrir um pequeno negócio, algo que meus avós sempre sonharam que eu fizesse. Mas, quanto mais eu crescia, mais eles se afundavam no ódio. Certo dia, ao sair do meu trabalho, encontrei minha irmã e minha mãe me esperando na rua. "Precisamos conversar agora", gritava minha mãe. Minha irmã completava: "Você vai pagar pelo que fez." O segurança que me acompanhava interveio, pedindo que elas se afastassem. Mas, antes de irem embora, minha mãe deixou escapar: "Isso não vai ficar assim. Nós vamos recuperar o que é nosso, custe o que custar." Naquele momento percebi que eles estavam prontos para ultrapassar qualquer limite. E eu sabia que não poderia hesitar muito mais. Quando cheguei em casa, sentei na sala escura e respirei fundo. Não havia como fugir da realidade, a última carta ainda não tinha sido jogada. E eu precisava estar preparada para o desfecho inevitável dessa guerra silenciosa, que já não se tratava mais apenas de dinheiro, mas de sobrevivência. Depois da noite em que minha mãe e minha irmã apareceram à porta do meu apartamento, não havia mais dúvidas, era hora de dar o próximo passo. A cada dia que passava, eu acumulava mais provas de que eles não iriam parar por conta própria. E, embora ainda houvesse em mim um traço de dor por tomar medidas tão drásticas contra aqueles que deveriam ser minha família, eu sabia que já não havia escolha. Era minha vida contra o veneno que eles insistiam em destilar. Na manhã seguinte, fui até o escritório do advogado com todos os registros, mensagens, áudios, prints de publicações nas redes sociais e anotações detalhadas das vezes em que haviam me seguido ou ameaçado. Ele reuniu tudo em uma pasta robusta e, com a calma habitual, disse: "Está mais do que suficiente. Vamos entrar com o pedido de medida protetiva imediatamente." O processo foi rápido. O juiz analisou as provas e deferiu a solicitação no mesmo dia.
recebi a notícia poucas horas depois: a medida protetiva estava em vigor. Isso significava que meus pais e minha irmã estavam oficialmente proibidos de se aproximar de mim ou tentar qualquer tipo de contato ameaçador. Mais do que isso, foram notificados de que, se algo acontecesse comigo, qualquer coisa, eles seriam investigados como suspeitos imediatos e poderiam ser presos preventivamente. A reação deles foi explosiva. Soube, por conhecidos em comum, que minha mãe desabou em prantos ao receber a notificação, jurando que eu havia destruído a própria família. Meu pai, tomado de raiva, quebrou objetos em casa, gritando que eu havia os traído. Minha irmã, como sempre, não perdeu a chance de se vitimizar, dizendo nas redes sociais que eu havia acabado com os próprios pais por dinheiro. Mas, apesar do barulho, a verdade é que a medida os amedrontou. Pela primeira vez, senti que estavam realmente contidos. As visitas indesejadas cessaram. O carro que me seguia desapareceu. As mensagens carregadas de ameaças deram lugar a um silêncio forçado. Eles ainda me odiavam, ainda me viam como inimiga, mas agora sabiam que qualquer passo em falso poderia significar prisão. E essa perspectiva foi suficiente para finalmente me dar paz. Com essa nova segurança, pude, pela primeira vez em muito tempo, respirar fundo e olhar para o futuro. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobreviver. Usei parte do dinheiro da herança para comprar meu próprio apartamento, um lugar iluminado, com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Cada detalhe que escolhi para decorar carregava a sensação de liberdade, das cortinas azuis claras ao sofá confortável que coloquei na sala. Ali, cada canto era meu, conquistado não pelo ódio ou pela vingança, mas pela coragem de não desistir de mim mesma. Ao mesmo tempo, investi em minha educação. Inscrevi-me em cursos de gestão e finanças, decidida a honrar o legado que meus avós haviam deixado. Eles não me deram apenas dinheiro, me deram a chance de escrever minha própria história, longe das correntes de manipulação da minha família. Enquanto isso, meus pais e minha irmã continuaram imersos no ressentimento. A cada notícia de que eu estava bem, crescendo e me fortalecendo, a raiva deles aumentava. Mas nada podiam fazer. Estavam de mãos atadas. A medida protetiva era como uma muralha que os impedia de atravessar a fronteira da destruição que tanto desejavam me impor. Houve dias em que ainda me peguei lembrando de tudo o que aconteceu. A fogueira, as ameaças, os gritos. Mas, nesses momentos, olhava ao redor do meu novo lar e lembrava de quem eu tinha me tornado. Eu já não era mais a filha rejeitada, a peça deslocada, a menina acuada. Agora eu era dona da minha vida, protegida pela lei, amparada pela verdade e, acima de tudo, fiel ao amor e à confiança que meus avós sempre depositaram em mim. Meus pais e minha irmã continuaram a me culpar, mas o peso dessas acusações já não me atingia. Eles estavam presos nas próprias escolhas, no próprio rancor, enquanto eu caminhava livremente, com o futuro diante de mim. E assim, mesmo com toda a dor que carregava, encontrei minha vitória. Não foi apenas financeira, foi pessoal. Eu sobrevivi ao desprezo, às ameaças, à tentativa de me apagar. E, no fim, descobri que a verdadeira herança que recebi não foi apenas o dinheiro, mas a chance de finalmente me libertar. Essa história foi intensa, cheia de reviravoltas e emoção. Agora eu quero saber a sua opinião. Se estivesse no meu lugar, você teria feito o mesmo? Teria coragem de enfrentar sua própria família para garantir o que era seu por direito? Deixe sua resposta nos comentários, vou adorar saber o que você pensa sobre essa situação. E aproveita que está aqui comigo e já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a história a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que sempre trazem lições de vida, emoção e superação. Ah, e tem mais uma coisa, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu faço questão de dar um coração especial para cada comentário, assim posso sentir a presença de vocês cada vez mais perto de mim. Então já sabe, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares, e participe dessa conversa comigo. Sua interação é o que faz esse canal crescer e continuar trazendo histórias marcantes como essa.